estar aqui com vocês hoje para mais uma aula de língua portuguesa, primeiro ano, adequação pedagógica. E vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Elaine. E olhem lá na tela quais os outros alunos que acompanharão a nossa aula hoje. A Ana, o Caio e a Lia. Sejam bem-vindos também. E o nosso lembrete de sempre, mas muito importante. A importância de higienizar muito bem as mãos com álcool em gel ou lavando com água e sabão. E para isso, a Ana, ela vai nos mostrar como que ela higieniza suas mãos. Olhem lá. Observe se você também faz assim, igual ela. Passa sabão na palma das mãos, nas unhas, em cada dedinho das unhas, do pulso, e depois lava muito bem com água. Muito obrigada, Ana. E agora é o momento da nossa rotina. Então, acompanhe o que nós vamos ter hoje aqui na aula e preste bastante atenção. A nossa rotina, nós temos a organização dos materiais, vamos recordar a aula anterior, vamos ter a hora do conto, olha, uma hora diferente aqui na aula. Vamos fazer atividades e, por fim, recordar o alfabeto. Então, tudo certo aí? Seguindo a nossa rotina, é hora do quê? De deixar bem em ordem, bem pertinho de você, os seus materiais. Então, observe o que você tem que ter próximo a você. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, um apontador, lápis de cor e o alfabeto móvel. E para isso agora, para você se organizar, aproveitar, lavar suas mãos, deixar bem limpinha e o material bem pertinho de você, nós vamos dar um tempo e logo voltamos.
aí, tudo em ordem? Tudo organizado? Então é hora de você pegar o seu caderno e o lápis de escrever e copiar lá, ó, a data. Observe onde está a pontinha do lápis aqui na margem, indicando aonde que começa a escrita. A data você preenche com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha e aula LP, ou se preferir, língua portuguesa. E para isso também nós vamos dar mais um tempinho para você caprichar nessa letra no seu caderno e logo voltamos. E aí, tudo em ordem no caderno? Está bem bonito o seu caderno? Depois a professora ou o professor vão olhar, certo? E vamos agora para o momento da nossa aula que nós recordamos as últimas aulas. Você lembra o que nós tratamos? Qual foi o assunto? Ou melhor, o personagem que o artista Ziraldo criou? Olhem lá na tela. O menino maluquinho. E nós tratamos sobre o menino maluquinho, maluquinho por bichos. Você recorda qual foi o tema da história em quadrinhos? Foi o concurso Pet Brasil, Filomena. E ali o menino maluquinho mostrou quem era o animal de estimação dele. Você recorda? Qual que é o animal de estimação do maluquinho? O que era? Você lembra? Está lá na mão dele. Será que era um gatinho?
um coelhinho ou um cachorrinho? O que será? É uma tartaruga. E o nome que ele deu para a tartaruga? Você se recorda? Vamos rever o nome? Começa com a letrinha F. É a Filomena. E como se escreve o nome Filomena? Vamos recordar? É o F, o I, o L, o O M, o E, o N e o A. Filomena. É um nome bem grande, né? E então vamos contar quantas letras tem a palavra Filomena? O nome Filomena? Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Filomena, o nome Filomena tem 8 letras. E olha quem apareceu, a Filomena. E agora eu convido vocês para um desafio. Olhem lá, os nossos colegas, eles já estão olhando também no celular o desafio para esta aula. É sobre o tema da aula. Eu vou apresentar aqui essas fichas coloridas e atrás das fichas nós temos uma imagem. E essa imagem está relacionada com o que nós vamos tratar na nossa aula, com o assunto dessa nova aula. Então, presta atenção. Eu vou aqui já tirar uma ficha e você já vai pensando aí, o que será? Que imagem será que é essa? Vamos lá? Olhem só, apareceu uma parte da imagem. O que nós temos ali? Parece um animal. Eu estou vendo, parece 2 patas aqui, né? E tem uma grama, um pasto. Vamos para a próxima, então? O que será que tem por aí? Olhem lá, apareceu outra parte do animal que está na natureza. É um animal, né? Ele tem pelos preto e branco, com mancha. Branco quer dizer com manchas pretas. Olhem lá, então nós já vimos que tem patas, que tem pelo, a cor do pelo. Vamos para a próxima? Olhe, mais uma parte. Realmente é um animal. Nós podemos ver aqui as patas, tem 1, 2, 3, 4 patas. É um animal que tem rabo, olhem lá. E o que será? Você já tem uma ideia de que animal seja esse? Então vamos para a próxima? Apareceu! Olhe lá a cabeça do animal. E o que é? É um boi. Observe que ele tem chifres, né? Olhem lá, é um boi. E o que nós trouxemos hoje é um livro também. Olhem lá na tela. O boi, a vaca e o bolo. E eu até tenho esse livro aqui, ó, que a professora Ana Lúcia nos emprestou para essa aula. Olhem só. E esse livro, ele foi escrito e desenhado e ilustrado também pela Lúcia Reis. E ela fez aqui até uma dedicatória, olhem só, para a professora Ana. E esse livro é da editora Paulinas. Então, o livro hoje vai ser esse daqui, O Boi, a Vaca e o Bolo. E eu convido você a prestar bem atenção na capa desse livro. O que tem na capa? Vamos verificar? Tem aqui o título, O Boi, a Vaca e o Bolo. Olha como são colocadas as letras ali. E em volta tem também umas cenouras. Olhe. Depois nós temos, né,
a ilustração de um boi que a ilustradora Lúcia Reis desenhou. Aqui nós temos o nome da escritora e ilustradora. Ela pensou na história, ela escreveu a história, ela desenhou a história. E é da editora Paulinas. Então, quando nós observarmos, temos acesso a um livro, é importante sempre, né, ter assim bem claro, identificar o título do livro, a ilustração, quem escreveu, quem ilustrou, qual editora, né, fez o livro. Então, eu convido vocês agora para quê? Para a hora do conto. Nós já vimos que é um livro. E por que eu convido vocês para uma hora do conto? Porque vocês vão ver, prestando bastante atenção, que o que nós vamos ler é um conto, que eu vou contando o que aconteceu, certo? Depois vocês podem até me acompanhar, lembrando aí de cada fato, de cada objeto. Então, preparados? Muita atenção na tela para acompanhar a leitura do conto. Eu vou ler aqui o livro e as imagens vão aparecer ali na tela. E vocês, então, podem depois acompanhar conosco. Então, vamos lá? Com muita atenção. Olhe quem aparece na tela. É o boi. E preste atenção nos detalhes, né? O boi foi ilustrado com as manchas pretas. E o que ele segura nas suas patas? Ele está com um instrumento ali. O que será? Eu até trouxe duas aqui. São colheres de pau. Olhem só. O que será que ele vai fazer com as colheres de pau? O que será? E para isso nós temos que acompanhar com muita atenção a história. O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. Olhem só, está relacionado com o que nós vimos e ele segurando lá as colheres de pau. O boi se perdeu no meio do caminho e achou um gorro. O boi foi de gorro à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou umas meias. Vamos continuar. O boi foi de gorro e meias à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um relógio. O boi foi de gorro, meias e relógio à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um colete. O boi foi de gorro, meias, relógio e colete à cozinha buscar farinha para fazer o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou uma gravata. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete e gravata à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um cofrinho. Continuemos. O boi foi de gorro, meias, relógio, coletes, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e achou um... O que ele achou? Um espelho. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo, mas parou no caminho
para se olhar no espelho. Olhem lá. Então, olha só, vamos recordar como que ele foi até a cozinha e o que ele encontrou. Observe lá na tela. Ele colocou o gorro. Depois, ele colocou o gorro e o par de meias. Depois, ele voltou com o gorro, o par de meias, o relógio. E de novo, ele colocou o gorro, o par de meias, o relógio e o colete. E depois, o gorro, o par de meias, o relógio, o colete e a gravata. E depois, o boi com o gorro, o par de meias, o relógio, o colete, a gravata e o cofrinho. E depois, o boi foi à cozinha com o gorro, o par de meias, o relógio, o colete, a gravata, o cofrinho e encontrou o quê? Achou um espelho. E quando ele viu o espelho? Ele se viu no espelho que ele estava usando o gorro na cabeça, as meias nos pés, o relógio, o colete, a gravata, o cofrinho. E ele se achou. Como será que ele se achou? Será que ele gostou do que ele viu? E será que ele vai fazer o bolo? Ele vai chegar até a cozinha no caminho e vai fazer o bolo? O que será que vai acontecer? Vamos continuar lendo então? Presta bem atenção. O boi se achou tão elegante que desistiu de fazer o bolo. E sabe para onde ele foi? Jantar num restaurante. Olhem só, ele se achou tão bonito, tão elegante, que ele não foi fazer o bolo. Ele foi para onde? Para um restaurante. Olha o restaurante ali, a imagem dele no restaurante. Vamos ver? Aparecem as meias, aparece o gorro na cabeça, o colete, a gravata, o relógio, o cofrinho e tem até o espelho. Mas aonde o espelho está? Aqui atrás. Parece que está assim na parede. E ele tão arrumado que ele foi para o restaurante. De tão elegante que ele estava. Vamos continuar? O que será que aconteceu lá no restaurante? E será que ele foi sozinho? Quem será que estava com ele? Vamos lá? O bolo era de cenoura e o restaurante era vegetariano. Sabe quem que segurou o espelho para o boi se olhar? Foi a vaca, que resolveu não sair para jantar. Sabe por quê? Por que será que a vaca não foi? Por que será que ele está sozinho ali no restaurante, na mesa? Porque ela não foi? Porque estava muito cansada de tanto ver o boi andar todo esse tempo, de lá para cá. E assim termina a história. Então, gostaram? O boi, ele não fez o bolo. Ele foi de tão elegante que ele estava, que ele se viu no espelho, com o gorro, com as meias, com a gravata, com o colete, com o relógio, com o cofrinho. Se olhou no espelho e falou: eu estou muito elegante e eu vou pro restaurante. E o restaurante, o que ele comeu lá? Bolo de cenoura, porque o restaurante era vegetariano. E
por que será que ele foi sozinho? Porque a vaca estava muito cansada. Ela segurou o espelho para ele ver o quão elegante ele estava. Mas o que que aconteceu? Ela ficou tão cansada que ela resolveu não ir e ficou em casa. Gostaram da história? Vocês viram que a cada parte da história que eu ia lendo, o boi, ele colocava algo para ir se arrumando, né? E olhem só como começou a história. O boi com as colheres de pão para fazer o bolo. E olhe como terminou ele. Ele todo arrumado, com meia, com gorro, com colete, com gravata, segurando o relógio, o espelho e o cofrinho. E aí ele foi pro restaurante. Entenderam? E o Caio, ele tem uma dúvida. Ele quer saber qual a sequência que os objetos aparecem na história. Então vamos recordar com o Caio? O boi foi até a cozinha fazer o bolo. E no meio do caminho, ele encontrou um gorro. E depois, os pares de meia. Um par de meia, né? As meias, um par de meias. São duas meias, um par de meias. Depois, ele encontrou o relógio. Então, ele pôs o gorro, o par de meias, o relógio e o colete. E depois, o gorro, o par de meias, o relógio, o colete e a gravata. E colocou o gorro, o par de meias, o relógio, o colete e a gravata. E encontrou o quê? Um cofrinho. Então essa foi a ordem: o gorro, o par de meias, o relógio, o colete, a gravata, o cofrinho e por fim, o que que ele encontrou? Qual o último objeto? Ele se viu no espelho, porque ele encontrou um espelho e ele se achou muito elegante. Ele gostou muito do que ele viu no espelho, né? Ele todo arrumado. E olhem lá. E agora nós temos uma pergunta para você. Presta atenção. Qual foi o último objeto que o boi encontrou? Será que foi o cofrinho? Será que foi a gravata? O relógio? O par de meias? O colete? A touca, o gorro? Ou o espelho? Eu vou dar um tempinho, olha aí na tela. Observe qual foi o último objeto que ele encontrou. Indica com o dedinho. Aponta aí, qual foi? Quem falou que foi o espelho? Acertou, muito bem. Depois que ele colocou todas essas peças, ele se viu no espelho e se achou muito, muito, muito elegante. E você já viu um boi de verdade? Um animal? Como que ele é? Olhem lá, observem as imagens. Aqui nós temos uma fotografia de um boi, né? Ele está ali no pasto, na natureza. Olhem como ele é, né? As patas, o rabo, ele tem chifre, né? Olhem lá. Esse é o boi. E aqui do lado nós temos a imagem que a ilustradora desenhou, né? E ela também colocou as patas, o rabo, o chifre, né? Então nós temos aqui duas imagens. Uma que é uma fotografia e a outra que é um desenho, que é uma criação de um boi, certo? E agora, como será que escreve a palavra boi? O nome desse animal, o boi. E eu convido você
para pegar agora o seu alfabeto móvel, que eu também vou pegar o meu, para nós formarmos essa palavrinha, boi. Vamos lá? Então, olhem lá, tudo certo com o alfabeto móvel aí? Vamos separar como se forma a palavra boi. Que letrinha que nós usamos, ó? Boi, presta atenção. Primeiro é a letrinha B. Essa letrinha nós já vimos aqui. Lembra da baleia, da bola. Então, eu tenho aqui a primeira letra da palavra boi. Depois, ó, boi, vem a letrinha O. O do quê? De olho, de óculos, de ônibus. Já tenho o bo. Agora, vamos terminar com o I, ó. Boi, boi. É a letrinha I. I de igreja, de índio. Então, aqui formamos a palavrinha boi. E é uma palavrinha mesmo, porque ela é bem pequena. Olha quantas letras nós usamos. Você formou assim? B, O, I. Quantas letrinhas? 1, 2, 3. 3 letrinhas para formar a palavra boi. E quantas vezes eu abro a minha boca para falar boi? Será que eu separo as sílabas? Boi é uma palavra pequena formada por uma sílaba só. É a palavrinha boi, certo? Você formou assim? Muito bem. E agora vejam lá. Como se escreve a palavrinha boi na tela? Nós temos o boi, começa com a letrinha B, depois o O e o I. Boi. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra boi? 1, 2, 3. Boi tem 3 letrinhas. É uma palavra pequena. E qual é a primeira letra que começa o boi? É a letrinha B. Então, olhem só. Eu vou registrar aqui essa letrinha B e você acompanha o traçado. Vejam bem. Então, vamos fazer aqui a letrinha B. Acompanha aí como que eu faço com a mão e a canetinha. Vamos lá? Desce uma seta e depois aqui, ó. Vem aqui e depois aqui. É a letrinha B, certo? E olhem lá, eu também tenho a letrinha B aqui na tela. Vamos acompanhar? Olha a letrinha B. Passe o seu dedinho na letrinha B. Desce, depois faz uma curva e a outra. Acompanha aí as setinhas com o seu dedinho. Desce, faz uma curva e a outra. Contorna de novo a letrinha B, certo? E agora é a hora de pegar o caderno novamente e copiar a palavra boi. Você pode escrever, desenhar. Se você tiver uma revista que possa recortar a imagem de um boi, pode colar. E nós vamos dar um tempo e logo voltamos.
E aí, tudo certo na atividade, copiou a palavrinha boi, desenhou tudo em ordem. E aqui, olha só, eu trouxe meu caderno também, com a escrita da palavrinha boi e desenhei aqui a carinha de um boi. Gostaram? E agora, seguindo a nossa rotina, o que nós temos? O alfabeto. Vamos lembrar, recordar o alfabeto e compor ali com as figuras representando as letras. Vamos lá? Nós temos A de árvore, depois vem o B, e o que nós temos hoje? O B de boi, o C de circo, o D, o E, o F, o G. Opa, o F de quem que era? Da Filomena. O G de gato, o H, o I, o J de jacaré, o K, o L, o M de menino maluquinho, o N, o O, o P da pinha, o Q, o R de quem? Do rato, o S do sapo, o T, U, V, W, X, Y e o Z. Concluímos o alfabeto. E agora eu quero que você observe bem quais os animais que aparecem aqui que nós já vimos no alfabeto. Vamos circular? Aponte aí com os dedinhos. Nós já vimos o B do boi. Nós temos a tartaruga, que se chama Filomena. Nós temos o gato, o jacaré, o rato e o sapo. Esses animais aqui que nós já vimos nas últimas aulas, certo? E eu acho que é hora da gente ver a rotina, observar se nós demos conta de toda ela. Vamos lá? Nós organizamos o material, recordamos a aula anterior, tivemos a hora do conto, o boi, a vaca e o bolo. Nós fizemos atividades e recordamos o alfabeto. Completamos assim toda a rotina. E agora, antes de nós dizermos tchau, a Lia tem um recado. Qual que é? Muito importante. Não podemos deixar de usar a máscara. Muito obrigada, Lia. Eu vou dar tchau aqui, me despedir dos nossos alunos e já vou colocar a minha máscara também. Então, olha só, deixo um abraço, um tchau bem carinhoso para vocês. Foi muito bom estar aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.